Estamos no capítulo 5 de João. Temos feito essa sequência, pregado em sequência no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, e tem sido uma experiência linda conhecer um pouco mais de Jesus. João fala do Jesus pré-existente, do Jesus que existia antes do seu nascimento natural, e estamos aí na 17ª mensagem, vamos longe ainda, né? João capítulo 5 é o texto que nós vamos ler, versos de 31 a 47, eu vou projetar o texto ali. Esse trecho, na verdade, faz parte da sequência. Na semana passada nós falamos do principal problema que Jesus começou a arrumar, o problema que Jesus criou para si mesmo, naquele momento que ele cura o paralítico no tanque de Betesda. Ali, pelo fato dele curá-lo num sábado, e pelo fato dele se declarar Deus, isso causou uma indignação no povo da época de Jesus, nos judeus, e começaram um embate, que foi um embate que nós falamos na semana passada, e vamos continuar aqui. João capítulo 5, verso 31, a Bíblia diz assim: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testifique em meu favor. Eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João Batista, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. O Pai me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória de homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Bendita seja a palavra do Senhor, que ela fale ao nosso coração nessa noite, que esse ensinamento venha alcançar nossa vida, e que a exposição desse texto nos encontre num momento propício para ouvi-la. Como eu disse na semana passada, o início do capítulo 5 de João é um divisor de águas no Evangelho de João. Porque até o capítulo 4, no final do capítulo 4, o evangelista João está falando a respeito de Jesus e apontando para Jesus, para o Jesus pré-existente, apontando para o Jesus que já existia antes do seu nascimento virginal. No início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O único evangelista dos 4 evangelhos, o único evangelista que fala do Jesus pré-existente é João. O evangelista João escreveu esse evangelho, esse relato, segundo o pedido dos gregos. Os gregos pediram: nos fale sobre Jesus. E João já era velhinho, já tinha lá uns 90 anos, e ele escreve tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele conheceu de Jesus. João, ele fazia parte do círculo íntimo de amigos de Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos que ele chamou para darem continuidade à sua obra, 12. Mas desses 12, um foi traíra, o Judas, e 3
eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João eram aqueles que estavam em ocasiões que outros discípulos não estavam. João fazia parte do círculo íntimo de amizade de Jesus. E ainda mais, João era aquela pessoa que ele dizia: eu sou aquele que reclinava o peito na cabeça de Jesus. João é chamado de o apóstolo do amor, porque João fala muito do amor aqui, e também nas 3 cartas que João vai escrever, que estão lá no final do Novo Testamento. E aqui, o capítulo 5 é um divisor de águas no relato do evangelista João, porque a partir daqui Jesus começa a ser perseguido, e essa perseguição que começa no relato de João 5 vai levar Jesus à cruz. É essa perseguição que começa aqui, que vai inflamando os judeus, os próprios patrícios de Jesus. Jesus é judeu. O que acontece aqui é exatamente o que vai levar Jesus à cruz, o que vai fazer com que Jesus seja acusado de crime que ele não cometeu, e que Jesus vá para a pena de morte capital da época, que era a morte de cruz. A morte da cruz era para o pior bandido, tinha feito cometido os crimes mais hediondos, e os judeus conseguiram condenar Jesus ao crime hediondo sem ele ter feito mal nenhum. Só por quê? Porque Jesus, ele se manifestava contra a intolerância da religiosidade, porque o religioso é intolerante. Quem se prende na religiosidade é intolerante. A intolerância dos judeus fez com que eles matassem Jesus, o Messias que eles mesmos estavam esperando. Jesus nasceu dos judeus. Deus escolheu um povo em Abraão, desse povo fez uma nação através de Isaac, dessa nação nasceu o Messias que era esperado por todo o Antigo Testamento, mas eles mataram o Messias, por causa da intolerância, por causa das regras que eles colocavam em torno da Bíblia. E isso é uma coisa muito ruim que a igreja faz, não é? Até hoje, começa a colocar regra que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não está na Bíblia. E os judeus faziam isso. Não era proibido curar no sábado. A Bíblia diz que o sábado era para ser guardado, o Shabá, o descanso. Mas os próprios sacerdotes da época, que vieram, estudantes da lei, os escribas e sacerdotes, eles criaram um monte de regras em volta da lei de Deus, com uma boa intenção, para não quebrar a lei de Deus, para se quebrar a regra, não quebrar a lei, né? Então o Talmud e o Mishnah são dois livros escritos, que são os livros que explicam a lei e que dizem o que você não pode fazer. Então, tipo assim, a lei diz, não é para trabalhar no sábado, é para guardar o Shabá, né? O Shabá da igreja é o domingo. Shabá quer dizer descanso. Mas as regras que eles colocavam para não quebrar o sábado, você não pode caminhar mais do que 30 metros. Para não guardar o sábado, você não pode fazer qualquer tipo de serviço. A mulher não vai pegar água para comida, ninguém vai fazer absolutamente nada. Então, se alguém era pego quebrando alguma regrinha, os judeus iam em cima. Mas ele não estava quebrando a lei de Deus, ele estava quebrando a regra da religião. E aqui é o problema. Aqui é o problema que Jesus enfrenta. Jesus está curando um homem no sábado. Foi aquele paralítico que nós vimos na semana retrasada, que estava lá no tanque de Betesda. E Jesus disse ser igual a Deus. Isso inflamou os judeus de uma forma. E aí os judeus começaram a questionar Jesus. Tipo assim, quem é você para dizer que você é Deus? Semana passada eu falei a respeito disso, que a deidade de Jesus, a divindade de Jesus, ela vem sido questionada desde os primeiros séculos. A era patrística, que a gente chama historicamente, a era dos pais da igreja, que foi mais ou menos até 500 depois de Cristo, existiram muitas heresias a respeito de Jesus. E até hoje as pessoas duvidam da divindade de Cristo. Acham que Jesus foi um grande cara, foi um cara revolucionário, foi um grande pregador. Mas acreditar que Ele é Deus, tem muita gente hoje que ainda não acredita. E naquela época também não estava acreditando. Então o que os judeus queriam
E aqui é importante a gente entender isso agora, aqui no início. Quando Jesus fala, eu até grifei ali na projeção, verso 31, se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. A gente precisa entender isso aqui, porque esse entendimento vai nos ajudar a entender o que vem a seguir. Por que Jesus disse isso? Porque na lei do próprio judeu, a lei mosaica, em Deuteronômio estava escrito o seguinte, que uma só testemunha não poderia levantar-se contra alguém, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E essa é uma regra que acompanha inclusive o Novo Testamento. Quando Paulo fala sobre aquele irmão que é faltoso na igreja, então leva testemunhas para conversar com ele, porque na lei do judeu, eles tinham isso em conta, que você não podia testemunhar de você mesmo, você tinha testemunho de fora. Por isso Jesus usa começa dizendo isso, seu testemunho, ou seja, em outras palavras está dizendo assim, o meu testemunho não é verdadeiro para vocês, porque vocês não aceitam que uma pessoa só fale. Eles queriam saber, Jesus, quais são as suas credenciais? Quem é você para dizer que você é Deus? Então Jesus, a partir de agora, ele vai provar que ele tem testemunhas, que não é só da boca dele que ele está alegando que ele é Deus. E aqui é importante esse entendimento para a gente entender o que é que Jesus vai falar a seguir. Então, ele passa a apresentar aquelas pessoas as suas credenciais. Se eles precisavam de outros testemunhas para testificar que Jesus é Deus, então Jesus fala, ok, vamos lá. As credenciais de Jesus. A primeira credencial de Jesus, que Jesus alega, é o próprio João Batista. Por quê, João? Vocês lembram nós falamos sobre João Batista também no início das mensagens aqui, né? João Batista, que foi primo de Jesus, primo mais velho de Jesus. João Batista, que foi aquele homem que vivia no deserto. Ele fazia parte provavelmente daquelas tribos nômades que viviam no deserto, se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, vestia-se de pele de animais. Provavelmente aquele homem que vivia ali, barbona comprida, né? Cabelo comprido, vivia isolado no deserto. Esse João, ele começa a pregar a respeito do reino de Deus. A primeira mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E João começa a pregar, e as pessoas saem de Jerusalém e começam a ir para o deserto para ouvir João Batista pregar. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem de passar a mão na cabeça, não. Ele chamava os fariseus de hipócritas, de víboras, assim como Jesus fez muitas vezes, porque eles viviam uma religiosidade só aparente, eles não viviam a verdadeira religiosidade. Infelizmente até hoje isso acontece. E aí ele falou assim: ok, vocês querem testemunha? A minha primeira testemunha é João Batista, porque você deve lembrar-se, na exposição da mensagem que a gente vem tendo aí desde abril, que os judeus mandaram uma comitiva lá para falar com João Batista. Os judeus começaram a perceber que João Batista estava batizando as pessoas, por isso que o nome dele é João Batista, né? O judeu na verdade só tinha um nome, o que vinha depois tinha a ver com a função dele, ou tinha a ver com a família dele. Mas o João o Batista, que é diferente do João o Evangelista, o João Batista, que vivia no deserto, estava pregando a mensagem dele, as pessoas vinham para ser batizadas, João Batista batizava as pessoas, e as pessoas se arrependiam de seus pecados, e estavam então aguardando o que João Batista estava dizendo: vocês têm que se arrepender porque o reino dos céus já chegou, vocês têm que se arrepender porque o Messias já está aqui, é agora. E João Batista começa a pregar essas mensagens, as pessoas vêm ouvir, se convertem, são batizadas por João Batista e passam a seguir João Batista. Aí os judeus enviam uma comitiva para João Batista, porque o cara devia ser um pregador bom, né? E ele não ia lá, não era ele que ia pregar para as pessoas iam lá para ouvi-lo, saíam lá para o deserto.
E João Batista, e a pergunta que os judeus fizeram para João Batista é: João Batista, você é o Cristo? É você o Messias? João Batista disse: não, sou eu não. Eu não sou o Messias, não. João Batista sabia muito bem quem ele era e quem ele não era. Ele falava assim: não, eu só sou a voz que clama no deserto. E a profecia de Isaías, né? A voz que prepara o caminho do Senhor. João Batista disse para os judeus: eu não sou o Cristo, eu sou apenas aquele que está anunciando que ele vai chegar. Depois João Batista, mais para frente, ele diz assim: quando Jesus está chegando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aponta para Jesus. João Batista testemunha que quando ele foi batizar Jesus, porque Jesus foi também para o deserto para ser batizado por João Batista, não é porque ele precisava ser, tinha necessidade de ser, mas isso fazia parte do processo da introdução de Jesus no seu ministério. Jesus foi para ser batizado por João Batista. João Batista falou: não, mas quem sou eu para te batizar? E aí Jesus fala: não, eu me batiza porque eu tenho que ser batizado por você. Por quê? Porque na hora que João estava batizando Jesus, a Bíblia diz que veio uma pomba, pousou sobre a cabeça de Jesus, que representava o Espírito Santo. E aí João ouviu uma voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso que Jesus precisava ser batizado, porque quem estava com João ouviu aquela voz. Jesus é o Filho de Deus. E João Batista, ele aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Nós vimos nas mensagens passadas que aí Jesus começou o seu ministério, e o ministério de João Batista começou a declinar, porque as pessoas começaram a seguir Jesus. O próprio João disse: o Cordeiro de Deus é ele, não sou eu não. As pessoas começaram a seguir Jesus. Os discípulos de Jesus começaram a batizar. A igreja de João Batista começou a diminuir. E aí os discípulos de João Batista falaram: João, olha só, aquele cara que você batizou lá, ele está tendo mais discípulos. Os nossos discípulos estão indo para lá. A nossa igreja está esvaziando, a igreja dele está crescendo. E João Batista diz o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse cara é fantástico. João Batista sabia o seu lugar. Fantástico. Ele sabia quem ele era. Ele só era alguém que foi preparar o caminho. Então Jesus diz assim: vocês querem uma credencial? Vocês acreditaram em João Batista, vocês acreditaram que o João Batista era aquele que ia preparar o caminho, vocês ouviram a mensagem de João Batista, muitos de vocês foram batizados por João Batista. E ele diz assim: então, quer credencial? A minha credencial é João Batista, porque o próprio João apontou para mim e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está agora provando para os próprios judeus: vocês criam que João Batista era aquele que estava preparando, aquele que era o precursor que o profeta Isaías havia profetizado. E esse João Batista apontou para mim. Ele é a minha primeira testemunha. Vocês querem a minha credencial? Olha para João Batista, porque João Batista falou a respeito de mim. A segunda testemunha de Jesus, que ele, sua segunda credencial, são as suas próprias obras. No verso 36 Jesus fala isso. Jesus apresentou as suas obras como suas credenciais. Que obras? Quando a gente vê o começo do relato do Evangelho de João, lá no capítulo 2, Jesus, dentro de um casamento, transforma água em vinho. Depois, lá em Caná da Galileia. Depois Jesus volta para a Judéia. Quando ele volta de novo para Caná da Galileia, ele cura o oficial do filho do rei. O filho do rei estava lá na Judéia, ficou sabendo que Jesus chegou na Galileia. Ele andou lá 30 quilômetros, foi até Jesus, falou: Senhor, o meu filho está doente, vai lá orar pelo meu filho. E Jesus disse para ele assim: pode voltar, que o seu filho vai ser curado. Melhor, já está curado. E aí a Bíblia diz que aquele homem
Voltou de novo 30 quilômetros andando de charrete, provavelmente, que era um oficial do filho do rei. O oficial do rei devia ter uma graninha. Ele volta. E quando antes de ele chegar na casa, os amigos chegam para encontrá-lo e falam assim: olha, o teu filho está vivo, foi curado. Aí ele pergunta assim: que horas que meu filho foi curado? A tal hora. E ele vai lá, vai consultar na agenda dele e fala: poxa, foi exatamente essa hora que Jesus disse. E aí a Bíblia diz: ele passou a crer em Jesus. Jesus operou um milagre à distância. Ele não tocou na pessoa, não fez nada, simplesmente falou assim: pode voltar, que o teu filho está vivo. E ele foi curado. Depois dessa cura, entra o terceiro milagre de Jesus. Quando Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. O homem, 38 anos, paralítico. Jesus olha aquele homem que era invisível. Tem um monte de gente lá naquele tanque querendo ser curada. Aquele homem era invisível para todo mundo, mas Jesus olha. Jesus enxerga os invisíveis. Jesus olha com um olhar que às vezes nós não olhamos, com um olhar de misericórdia. Jesus olha para aquele homem e fala assim: você quer ser curado? Pergunta mais óbvia, né? E o homem responde o quê? Ele não responde: eu quero ser curado. Ele fala assim: Senhor, eu estou até tentando, mas quando as águas se agitam aí, eu não consigo. Chega alguém antes de mim e vai lá e é curado no meu lugar. Mas Jesus queria perguntar para ele: você realmente quer ser curado? E aí Jesus diz para ele: então, levanta, toma a tua cama e anda. E o homem, que estava há 38 anos paralítico, levantou, tomou a cama e andou. E aí, esse homem está andando, carregando a cama. Que dia que era sábado, os judeus foram em cima dele: o que você está fazendo carregando a cama? Você sabe que hoje não é dia de carregar a cama? Hoje não é dia de carregar a cama. Aí ele fala assim: olha, eu até sei disso, só que o homem que me curou falou, né? O homem que acabou de me curar falou assim: pega a sua cama e vai para sua casa. Eu só estou cumprindo isso. Mas quem que é esse homem? Ele falou assim: não sei. Ele não sabia. E a Bíblia diz que mais tarde Jesus encontra com aquele homem no templo, e Jesus fala assim para ele: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque provavelmente aquele homem estava paralítico por alguma besteira que ele fez, algum pecado que ele cometeu, e por isso essa enfermidade veio para a vida dele. Então Jesus fala assim: vai, não peques mais. E aí ele fala assim: o cara que me curou é aquele ali, aquele lá. Os judeus vão em cima de Jesus. E aí é que começa o grande problema, né? A celeuma. O que Jesus diz? Vocês não creem? Vocês querem credenciais? João Batista testifica que eu sou o Filho de Deus. As obras que eu tenho feito também testificam que eu sou Filho de Deus. Porque entre os próprios líderes judaicos, eles tinham esse pensamento. Você lembra de Nicodemos? Capítulo 3 de João. Nicodemos, ele fala assim, João 3:2. Nós já passamos por essa parte. Nicodemos fala assim para Jesus: mestre, um homem não pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. O próprio Nicodemos, que era um líder judaico, que foi procurar Jesus à noite, falou isso. Eles sabiam que ninguém que não fosse Deus pudesse fazer aquelas obras. O próprio Nicodemos, que era um líder judaico, falou isso. Então, se vocês não acreditam que eu sou filho de Deus, vocês acreditaram em João. João apontou para mim: as obras que eu estou fazendo também são as obras que estão corroborando ali com a minha credencial. Então Jesus está falando o quê? Vocês querem saber quem eu sou? Orem para as minhas obras e o que eu estou fazendo. E em João capítulo 5, verso 36, que a gente vai chegar, que a gente leu, ele diz assim: olhem minhas obras, o que eu estou fazendo, em função do que eu estou fazendo, estou dizendo: eu sou Deus, Deus está comigo. João capítulo 5, verso 36. Então Jesus está dizendo assim: vocês querem acreditar, vocês têm dúvida se eu sou Deus ou não? Veja os milagres, porque ninguém pode fazer os milagres que eu estou fazendo se não for Deus. João Batista é minha testemunha, os milagres são minha testemunha.
E, gente, Deus continua operando, Jesus continua operando milagre, não é? Continua ou não continua? Domingo que vem é o dia do testemunho da Laurinha, viu? Domingo que vem a Laurinha vai estar aqui. O papai o Henrique, a Andresa e a Laurinha, porque na Bíblia fala sobre muito milagre. João fala assim que se fosse para relatar todos os milagres de Jesus, não caberiam no mundo dos livros. É lógico que ele usa uma hipérbole. Olha lá a Laurinha aí. Nasceu acho que há 6 meses que ela tinha nascido, prematura de 6 meses, está lá. Sem intestino. O intestino dela estava esfarelando. Na Bíblia não tem nenhuma cura aqui de Jesus ter dado um intestino novo para ninguém. Não tem nenhum desse na Bíblia. Mas domingo que vem você vai ver que Deus deu para a Laurinha. Ela já fez mais de 1 ano de vida. 6 meses de hospital, 9 de internação. Os médicos abriram, intestino esfarelando. Fecharam e deixaram nos cuidados paliativos. E a igreja orando. Não só nossa, todo mundo orando. Do Brasil inteiro, orando pela Laurinha. Tem gente que nem sabe quem é a Laurinha, estava orando pela Laurinha. E aí, depois de 1 mês ela faz cocô. Eles vão abrir de novo e encontram o intestino lá. E aí? Não tem esse relato na Bíblia, mas hoje tem, não é verdade? Jesus continua operando milagre ou não? Continua, gente. Continua. Brandãozinho, 55 dias de internação da UTI ali, né? 2 intubações, 2 prona, traqueostomia. Você já está abusando, né? Você está sem oxigênio já. Não está usando mais? Já. Eu sei que muitas pessoas morreram, irmãos. Mas tem muita gente, a maioria sobreviveu. Tem muito milagre para contar. Brandãozinho é um milagre. Está ali. Né, Brandão? Graças a Deus. Deus opera milagres. Jesus está falando assim: vocês querem uma credencial? Vejam as obras que eu estou fazendo. Naquela época e hoje ainda. A terceira credencial de Jesus, ele fala assim: a minha terceira credencial é o próprio Pai. Verso 36 e 38, ele diz, nós já lemos, ele diz assim: eu tenho um testemunho maior que João, a própria obra que Deus me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. O Pai testemunhou a meu respeito, Jesus diz. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra vindo de vocês, por isso que vocês não creem. Porque o judeu, existia um orgulho nacional entre os judeus. Porque eles diziam assim: nós ouvimos a voz de Deus. Mas eles ouviram a voz de Deus através de Moisés. Moisés ouviu a voz de Deus. Só que como os judeus, eles eram, Moisés era o profeta. Moisés era a referência de profeta, que foi quem realmente tirou o povo de Israel do Egito, Moisés realmente foi um grande homem, tremendo, um servo de Deus, mas ele era homem. E o judeu, ele tinha esse negócio com ele. O judeu mesmo não ouvia a voz de Deus, mas ele falou: nós ouvimos a voz de Deus por intermédio de Moisés, que é nosso ancestral. Então Moisés ouviu a voz de Deus e por isso que ele é nosso ancestral, nós ouvimos também. Eles eram soberbos por causa do passado deles. Aliás, o judeu era muito soberbo. Nós somos filhos de Abraão, Sou filho de Abraão, vocês não são. E discriminava quem não era. E aí Jesus está falando: ok, vocês não conseguem ouvir a voz de Deus, vocês falam com Deus que vocês não conhecem, vocês adoram um Deus que vocês não conhecem, vocês adoram o Deus da tradição, mas vocês mesmos não tiveram uma experiência com Deus. É o que Jesus está falando. Porque se vocês tivessem experiência com Deus, vocês saberiam que o Pai me enviou. Jesus está dizendo: o Pai me enviou. Irmãos, por muitas vezes na história do povo de Israel, Deus parou de falar com o povo, porque o povo não tinha ouvido para ouvir Deus. O povo ouvia só a si mesmo.
Lembra na época do profeta Samuel? Samuel, 1 Samuel capítulo 3, verso 1, quando o menino Samuel vai morar no templo, a Bíblia diz assim: o menino Samuel, 1 Samuel 3:1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, que era o sacerdote. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Por que acontecia isso? Porque chegou um tempo que Deus falava através dos profetas, mas chegou um tempo que Deus não falava mais, porque o povo estava com o coração tão duro que eles não conseguiam mais ouvir a voz de Deus, e essa dureza de coração era a dureza de coração que os próprios judeus da época de Jesus estavam vivendo. Então eles falam assim: o Pai testemunha a meu respeito, porque o Pai me enviou, e se vocês conseguissem ouvir a voz de Deus, se vocês não dependessem só dessa tradição aí, de que Moisés ouviu a voz de Deus, mas se vocês ouvissem a Deus, vocês iam saber que eu sou Deus. Quem consegue ouvir a voz de Deus vai entender quem é Jesus. Quem consegue ouvir com os ouvidos espirituais, não com os naturais, vai entender que Jesus é Deus. Hoje em dia ainda, porque ainda tem gente com o coração obstinado que não consegue ouvir a voz de Deus, o que Deus está falando no coração. E isso que acontecia com eles. A quarta credencial que Jesus aponta são as próprias Escrituras. Versos 39 a 40, Jesus fala disso. Porque o judeu estudava a Escritura e ele cria que nas Escrituras, lendo as Escrituras, ele teria vida eterna por ler as Escrituras. Um rabino da época neotestamentária que chamava Hileu, ele escreveu o seguinte: quanto mais estudo da lei, mais vivo. Quem acumulou palavras da lei no coração, acumulou vida na era vindoura. Ou seja, o judeu achava que por ele estudar a Bíblia, que era o seu Antigo Testamento hoje, os 39 livros do Antigo Testamento, por ele estudar a Bíblia, ele achava que ele ia ter eternidade, só por ele conhecer a Bíblia. Por isso que o judeu estudava muito a Bíblia. Desde criança, todo judeu estudava a Bíblia. A sinagoga era feita para estudar a Bíblia. Ninguém estudava a Bíblia no templo, estudava a Bíblia na sinagoga, que era como se fosse um centro comunitário, servia para várias coisas. Então o pai pegava a criança e levava para a sinagoga, enquanto ela não podia ir na sinagoga, era a ama que ficava lá, uma cuidadora para ensinar. Depois que ela ia para a sinagoga para aprender, todo judeu conhecia o mínimo necessário das Escrituras, todo judeu. E eles achavam, e quanto mais estudavam, os rabinos, principalmente os rabinos, estudavam para ensinar. Então eles conheciam muito, né? Os escribas conheciam muito, porque os escribas é aquele que reescreviam letra por letra da Bíblia, do Antigo Testamento, letra por letra. Eles conheciam muito, mas mesmo conhecendo a Bíblia, eles não conseguiram reconhecer Jesus. E Jesus, no verso 39, ele fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Ou seja, essas Escrituras que vocês julgam conhecer, que vocês falam conhecer bem, elas falam de mim. Jesus diz assim: vocês estudam tanto a Bíblia, vocês estudam tanto a Escritura, a Escritura fala de mim e vocês não conseguem me enxergar dentro da Escritura, porque o Messias está anunciado desde Gênesis 3,15, é o primeiro anúncio do Messias. Por todo o Antigo Testamento, passa nos livros da lei, profetas, livros históricos, poéticos, profetas maiores e menores, de Gênesis até Zacarias, a palavra de Deus aponta para Jesus. E eles estudavam essa palavra e eles não conseguiam enxergar que Jesus estava lá. Tanto é que eles mataram Jesus. E eles falam assim: vocês falam de Moisés, né? Moisés falou de mim. Os profetas falaram de Jesus. Se você lembra naquela conversa que os discípulos estavam
tendo com Jesus, lembra logo depois que Jesus foi crucificado, tinha 2 discípulos caminhando para Emaús, foi até tema do louvor de hoje, né? Os discípulos que estavam caminhando para Emaús, voltando para a cidade deles, porque Jesus tinha acabado de ser crucificado, morto, estava enterrado, né? Ele ressuscitou depois de 3 dias, e Jesus aparece do lado deles. Eles não reconheceram Jesus, e Lucas 24 retrata isso, e Jesus diz para eles assim: foi isso que eu lhes falei enquanto ele estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí a Bíblia diz: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Tudo isso está escrito, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. E Jesus fala: vocês são testemunhas dessas coisas. As Escrituras falam de Jesus, eles conheciam as Escrituras, mas eles não conseguiam enxergar Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 4, diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Quando o apóstolo Paulo, que era um estudioso, podia ter sido um rabino, o apóstolo Paulo, é o primeiro aluno da classe de teologia, e quando ele conhece Jesus, ele pira, porque ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Jesus encontra com ele lá quando ele estava indo para Damasco. Jesus encontra com ele, um resplendor de luz do céu aparece. Provavelmente Paulo caiu do cavalo, que ele devia estar cavalgando, e a Bíblia diz, e Jesus fala com ele. Paulo conheceu Jesus, Paulo pirou. Em Atos dos Apóstolos dá a impressão, quando você lê, dá a impressão que logo depois que Jesus encontra com Paulo, a impressão que dá é que logo depois o Paulo começa a pregar. Mas no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala que ele ficou 1 ano e meio no deserto, que ele foi para um retiro espiritual de 1 ano e meio, para colocar a cabecinha no lugar. Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Jesus aparece para ele na entrada da cidade, e aí ele pira. Ele estava perseguindo a igreja. Jesus fala assim: por que você está me perseguindo, Paulo? Paulo vai ficar 1 ano e meio no deserto. Para quê? Para entender tudo aquilo que ele tinha aprendido das Escrituras, para chegar nessa conclusão que ele coloca em Romanos 10, 4: o fim da lei é Cristo. Tudo aponta para Jesus, para a justiça de todo aquele que crê. Todos os escritos apontam para Jesus. E o escritor dos livros aos Hebreus, como Deus não falava, Deus se negou a falar com um povo obstinado de coração, que não queria mais ouvir a sua voz. Ele escreve assim: há muito tempo, Hebreus 1, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. O próprio escritor aos Hebreus, que escreve a carta para o povo dele, a gente não sabe quem é o autor, se é Paulo, se é Apolo, não se chega a uma conclusão de quem é o autor do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, mas o início da carta diz assim: antigamente Deus tinha falado conosco através dos profetas, agora Deus tem nos falado a respeito do seu próprio Filho. Então, você quer ouvir Deus, ouça Jesus, porque é a mesma palavra, Ele é Deus. Então Jesus apresenta essas credenciais, irmãos, porque aquele povo, olha, a pior coisa é um povo que vive de tradição. Você sabe o que é tradição? Tradição é viver a fé viva de quem está morto. Porque quem viveu na época vivia uma fé verdadeira. Agora quem vive com fé na tradição está vivendo
uma fé de pessoas que já não estão mais vivas. E os judeus estavam assim, vivendo na tradição. Eles eram tão tradicionais que Jesus estava lá. O Messias que eles estavam esperando estava lá. E eles fizeram de tudo para jogar esse homem na cruz. Eles não conseguiram enxergar Jesus, de tão obstinado que era o coração deles. Por isso Jesus fala: vocês querem as minhas credenciais? João Batista falou a respeito de mim, vocês aceitaram João Batista. As minhas obras falam a respeito de mim. O próprio Nicodemos disse: ninguém pode fazer essas obras se não for Deus. Jesus fala assim: o próprio Deus Pai tem falado de mim, dá testemunho de mim, vocês não conseguem mais ouvi-lo. E fala: e as escrituras que vocês leem, que vocês acham que nas escrituras vocês têm a vida eterna, as escrituras falam de mim, mas vocês não conseguem enxergar. Que tristeza! E eles não conseguiram enxergar até o final. Por isso, irmãos, que quando você começa a ler o Novo Testamento, que aí depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus ressuscita na Páscoa, 10 dias depois da Páscoa, era a festa de Pentecostes, 10 dias, Jesus fala assim: espera em Jerusalém que eu vou derramar poder sobre vocês. Lá em Atos capítulo 2, Jesus derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. E aí o apóstolo Pedro prega uma mensagem. Se leia Atos capítulo 2, você vai ver Pedro pregando uma mensagem. Quando eu leio assim, a imagem que eu tenho, a gente forma a imagem na cabeça, né? A imagem que eu tenho é de Pedro tá com o dedo assim, falando assim: ó, vocês, cambada de sem vergonha, vocês mataram Jesus, vocês mataram Cristo. E aí a Bíblia diz que depois disso eles começaram a se converter. Na primeira conversão foram 3.000, depois foram 5.000. Aí o judeu começou a se converter, porque eles começaram a ver: caramba, Jesus ressuscitou. Mas até então, até eles matarem Jesus, eles não conseguiram enxergar que Jesus era o Messias. E tem gente hoje em dia que ainda não consegue enxergar que Jesus é o Messias. Tem gente que não consegue enxergar que Jesus é Deus. E aí você pergunta, para a gente finalizar: e o que é que eu tenho a ver com isso? No que isso me atinge? Isso te atinge e me atinge de uma forma muito contundente. Porque nós hoje, eu e você, somos a quinta credencial de Jesus. Nós somos a quinta credencial. Nós somos as testemunhas hoje. A pessoa pode não crer na Bíblia, a pessoa pode não crer em Deus, a pessoa pode não crer em qualquer tipo de profecia ou previsão, mas quando você diz: Jesus transformou a minha vida, eu era de um jeito, aí Jesus transformou a minha vida e hoje eu sou assim, isso tem peso. Muito. Por isso Jesus não pede para você ficar pregando. Irmão, pregar é coisa de pastor. Para pregar a gente faz seminário, tem 5 anos, estuda, continua estudando a vida inteira para estudar. Faz hermenêutica, faz homilética, um monte de matéria para aprender a pregar. Deus não pede para você ser pregador. Ele pediu para mim, eu sou pregador, porque Deus me pediu. Mas se você não é pastor, você é testemunha. A tua palavra tem mais poder do que a minha, porque eu estou reproduzindo a Bíblia. E quando a pessoa não crê na Bíblia, lascou-se, né? Porque eu falo: mas a Bíblia diz, como eu estou dizendo aqui, a Bíblia diz. A pessoa fala assim: mas eu não creio, não acredito na Bíblia não. A Bíblia foi escrita por homens. Eu vou falar o quê? Como é que alguém vai provar que Deus existe se a pessoa não acredita em Deus? Como é que eu vou provar que Deus existe, está na Bíblia, se a pessoa não acredita na Bíblia? Aí entra nós. Por isso Jesus diz, Atos capítulo 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus nos dá poder para sermos testemunhas. Nós somos hoje, a credencial viva de Jesus. Nós podemos dizer: Jesus está vivo,
porque Ele transformou a minha vida. A pessoa pode dizer assim: eu não acredito em Deus, esse é o problema seu. Eu acredito porque Ele transformou a minha vida. Nós somos a credencial de Jesus. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Por isso Paulo diz assim: vocês são a carta, vocês são o livro que o mundo vai ler. Pode não ser a Bíblia, a pessoa não crê mais, mas quem é a Bíblia viva hoje? Somos nós. A pessoa vai ler a minha vida e ela vai ver Cristo escrito na minha vida, e ela vai passar a acreditar em Jesus por minha causa, por causa do meu testemunho. Porque eu posso dizer, eu era uma pessoa antes, aí eu conheci Jesus, e hoje eu sou uma pessoa hoje. Por que eu creio que Cristo vive? Porque Ele operou na minha vida. Por isso que eu creio. Porque eu converso com Jesus toda hora, e Ele fala comigo, Ele me responde. Eu peço, Ele responde. Eu pergunto, Ele responde. Eu peço, Ele me dá. Por isso que eu vou dizer, Ele está vivo, não é? Nós somos testemunhas. Eu sou a carta que o mundo vai ler e vai dizer assim: puxa vida, como que o pastor Wagner mudou? Porque as pessoas vão ler quem eu sou hoje, porque o que está escrito aqui, a história que Jesus traçou para mim. Essa é a história que eu posso contar, a minha história. Porque quando eu conto a minha história, você acha que alguém vai ter a capacidade de dizer para mim: ah, isso é mentira, ah, você está mentindo, não, Deus não fez isso não. Não, peraí, Deus fez comigo, gente, peraí, eu sou testemunha. Hoje Deus nos chama para sermos as credenciais dele. Na época dos judeus, Jesus colocou essas credenciais, mas hoje em dia nós somos a carta viva de Cristo, que temos a responsabilidade de deixar as pessoas lerem a nossa vida, e quando elas lerem, elas vão ver o que está escrito na nossa vida, a transformação que Jesus fez individualmente na vida de cada um. Porque eu tenho um testemunho, você tem outro, você tem outro, você tem outro, cada um tem um testemunho diferente, cada um tem uma história diferente. Mas quando você conta a sua história, quando você diz o que Jesus fez, você está provando para todo mundo que Ele está vivo hoje. Quando a gente ouve os milagres, a gente sabe que Jesus está vivo. Porque, irmãos, tem coisa que a ciência não explica. Não é verdade? O doutor João e a doutora Helene estavam lá, né? No nascimento da Laurinha, vocês dois estavam lá. Um fez o parto e o outro, e você pegou a Laurinha lá, não foi, Helene? A ciência explica? Não. Nós somos a quinta testemunha. Nós somos a quinta credencial de Jesus. Então, irmãos, Jesus aqui, nesse texto, Ele se posiciona para mostrar para as pessoas da sua época quem Ele era. E eles só foram acreditar depois que Jesus morreu e ressuscitou. Porque aí muitos judeus se converteram. Muitos e muitos judeus se converteram. Porque Jesus tinha ressuscitado. Aliás, se você não se assistiu um filme chamado, eu acho que o filme chama-se Ressurreição. Já assistiu esse filme? Ressurreição, acho que é. Que conta a história do oficial romano. O filme todo é baseado no oficial romano, que ele começa a perseguir Jesus. Deve estar na Netflix, viu? Procura lá, Ressurreição. Ele persegue Jesus.
E ele começa a perseguir. Aí Jesus conta toda a história de Cristo, mas na perspectiva do oficial romano. Aí ele está lá, e depois que Jesus morreu, aquele negócio, o pessoal começa, né, todo mundo se esconder com medo de ser morto. E ele começa... não vou contar, vou dar um spoiler aqui, vai estragar tudo. Não vou falar nada não. Assista o filme, não dá spoiler não. Mas aí ele vai ter a própria experiência dele com a vida de Jesus. Mas é muito lindo esse filme, viu? Esse filme ele não é um relato bíblico, mas ele é bíblico na sua forma de ser feita, porque ele fala justamente dessa época em que Jesus foi morto e que ressuscitou. Mas assista, esse filme é lindo. Eu acho que chama Ressurreição. Eu acho. Procura. É isso, Dani, que chama? Ressurreição mesmo? Obrigado. Então, quase que eu conto o filme inteiro para vocês. A vontade foi grande. Mas você vai ver, irmãos, é tremendo. Então hoje nós podemos dizer e falar desse Jesus, eu e você, assim como Jesus tinha as suas credenciais e ainda continua tendo as credenciais que estão ali. Hoje, para o povo de hoje, que relativiza a verdade, que cada um tem a sua, que ninguém aceita absoluto nenhum, hoje você pode dizer, fala assim: eu não acredito em Deus, que pena. Eu acredito porque Ele transformou a minha vida. Eu acredito porque Deus fala comigo. Eu acredito porque Deus ouve a minha oração. Eu acredito porque Deus opera milagre. Você e eu somos as pessoas que podem dizer para esse mundo: leia a minha vida, que você vai ver se Deus existe ou não.